dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Marcos, capítulo 5, 6, 7 e finalizando no capítulo 8. Amém? Em Marcos capítulo 5, amados irmãos, há um registro de 3 maravilhosos milagres operados por Jesus Cristo. O primeiro deles é a cura do endemoniado Gezareno. Em Marcos capítulo 5, do versículos 2 a 5, nos mostra os detalhes vívidos de todo esse relato, que reflete tanto o relato de uma testemunha ocular, quanto o relato de cidadãos que há muito estavam familiarizados com o processo. Assim que Jesus saiu do barco, ele encontrou um homem com um espírito maligno que viviam entre os túmulos. Provavelmente eram as salas semelhantes às cavernas escavadas nas rochas das colinas próximas, que serviam como tumbas e às vezes como refúgios para as pessoas dementes. Mateus mencionou demoníacos, enquanto Marcos e Lucas focaram a atenção em provavelmente um pior caso. Segundo Marcos, do versículo 3 a 5, sua condição era de uma forma patética. Ele viveu nas tumbas e era incontrolável. Ele saiu à noite e dia gritando descontroladamente e se cortando com pedras afiadas, talvez em forma demoníaca de adoração. Tal comportamento mostra que a possessão demoníaca não é uma mera doença ou insanidade, mas uma tentativa satânica desesperada de distorcer e destruir a imagem de Deus no homem. Quando Jesus o encontrou, os demônios que o oprimiam tiveram que deixá-lo. Após a libertação e a cura, o homem pede ao Senhor para segui-lo. Jesus, por sua vez, ordena que ele volte para casa e conte à família sobre a bondade de Deus com ele. O Gezareno obedece e faz muito mais do que lhe foi pedido. Ele anuncia a mais de 10 cidades sobre o que Jesus Cristo fez por ele. O segundo milagre de Jesus, irmão, em Marcos capítulo 5, é o da mulher do fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela era afligida por uma enfermidade. Quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela creu da seguinte forma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Como vimos em Marcos capítulo 5, versículo 28. E assim foi curada em nome de Jesus. Mais à frente vimos o terceiro milagre de Jesus em Marcos capítulo 5. É o da filha de Jairo. A menina já havia sido dada por morta, quando Jesus exortou a Jairo que não a desistisse de crer. Cristo, irmãos, ordenou que todos saíssem, ficando com ele apenas Pedro, Tiago e João. Com poucas palavras, o Senhor da vida ordenou e a menina acordou, completamente curada. Em Marcos capítulo 6, o grande destaque do início é a admiração das pessoas com a sabedoria de Jesus, especialmente daqueles que sabiam quem ele era, seus vizinhos, as pessoas que o conheciam, sua família, e o viram crescer. Em razão disso, de o conhecerem, saberem que ele era, não acreditaram em sua missão. Jesus então faz um alerta para o perigo da incredulidade. Jesus se reúne a sós com os 12 e lhes concede poder e autoridade sobre doenças e demônios. Além disso, lhes dá muitas instruções sobre como desenvolver com eficácia a missão do Evangelho. Com a expansão do seu ministério, Cristo então começa a chamar a atenção das autoridades. Um deles é Herodes, responsável pela morte de João Batista. Ele teme que Jesus seja João Batista ressuscitado, que voltou para atormentá-lo. Uma das grandes marcas do ministério de Jesus Cristo é o seu amor pelas pessoas.
Quando ele observava as necessidades das multidões, a compaixão dele falava mais alto. Por isso, irmãos, após alguns dias de ensino com as multidões, elas sentiram fome. Os discípulos o orientaram a mandá-los embora. Jesus, contudo, não concordou e operou o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Após isso, irmãos, há um relato detalhado sobre o fascinante episódio de Jesus Cristo andando sobre as águas. Marcos encerra falando mais uma vez sobre o poder de Jesus. Todas as pessoas que o tocavam ficavam curados, não apenas um ou alguns, mas todos, para a glória de Deus. Amém? Em Marcos capítulo 6, entre os versos 17 a 18, vimos aqui a relação de Herodes e João Batista. O autor explicou que o próprio Herodes ordenou que João fosse preso. Herodes fez isso por causa de Herodias, uma mulher ambiciosa que era sua amante e esposa de seu filho. A ousada repreensão de João enfureceu Herodias, que nutriu um rancor contra ele, como vimos aí em Marcos capítulo 6, entre os versos 19 a 20. Não satisfeita com a prisão de João, ela queria matá-lo, mas seus planos foram frustrados porque Herodes temia João, que tinha um pavor de forma supersticiosa dele, que ele sabia ser um homem justo e santo também. Então, ele protegeu João das intenções assassinas de Herodias, mantendo-o na prisão. Dos versículos 21 a 23, finalmente Herodias encontrou uma oportunidade para realizar um esquema assassino. A ocasião era o aniversário de Herodes, onde haveria um banquete e celebração luxuosa para dar por ele para os seus altos funcionários no governo civil, comandantes, militares e os principais homens, cidadãos proeminentes da Galileia. Herodias deliberadamente enviou sua filha, Salomé, para a sala de banquete para dançar de uma forma que ganharia a aprovação de Herodes. Salomé era uma jovem mulher em idade de casar, provavelmente no meio da adolescência. Sua dança habilidosa e provocante agradou a Herodes e seus convidados, e o levou a fazer uma oferta ostensiva e precipitada como recompensa. Ele, arrogante, prometeu a ela tudo o que ela queria e selou com um juramento que incluía as palavras até metade do meu reino. Quando Salomé perguntou à mãe o que ele deveria pedir, Herodias respondeu com prontidão premeditada: a cabeça de João Batista, como vimos nos versos 24 a 25. Ela queria, irmãos, uma prova de que ele estava morto. Imediatamente, Salomé correu de volta ao rei com seu pedido macabro e exigiu que a ação fosse feita agora, antes que Herodes pudesse encontrar uma maneira de evitá-la. Ela acrescentou as palavras em uma bandeja, sugeridas talvez pela ocasião festiva. Em Marcos capítulo 7, Jesus Cristo, irmãos, começa criticando severamente a tradição dos fariseus. Eles criticavam Jesus e seus discípulos por não respeitarem os rituais de purificação. Todas as vezes que eles se sentavam para comer, tinham que lavar as mãos e todo o antebraço, simbolizando que estavam purificados. Muitas das vezes, os utensílios usados durante a refeição tinham de ser purificados. Os líderes religiosos, irmãos judeus, achavam que não deviam ter contato algum com os pagãos. A vida de Jesus Cristo e o seu comportamento popular os irritava profundamente, principalmente porque a multidão acreditava que ele era o Filho de Deus. Jesus os critica severamente e deixa bem claro que o ser humano é considerado impuro a partir do seu interior. Os seus pensamentos, desejos e intenções
determinam se ele é ou não impuro. Isto ocorre, irmãos, porque somos movidos pelos nossos pensamentos, ou seja, aquilo que pensamos determina quem somos. Em seguida, Marcos relata que Jesus estava curando até mesmo pessoas de outras nacionalidades. Ele expulsa demônios de uma jovem Ciro-fenícia a pedido de sua mãe. O capítulo, irmãos, encerra com mais um testemunho de cura. Dessa vez, Jesus curou um homem surdo e mudo. As pessoas que o viram operar esse milagre testemunhavam. Ele faz tudo muito bem. Faz até surdo ouvir e falar. Dando continuidade no capítulo 7 de Marcos, vimos que os fariseus e alguns professores da lei de Jerusalém vieram investigar Jesus e seus seguidores novamente, de uma forma presumível, em Cafarnaum, como vimos lá em Marcos, capítulo 7, de 1 a 2. Eles observaram criticamente alguns dos discípulos de Jesus comendo comida com mãos impuras, o que, segundo a informação de Marcos para seus leitores gentios, significava cerimonialmente sujo. Era um termo técnico entre os judeus, denotando tudo o que estava contaminado de acordo com seus rituais religiosos e, portanto, não era adequado para ser chamado de santo ou devotado a Deus. Marcos capítulo 7, dos versículos 3 e 4, vimos aqui que constituem um parêntese estendido no qual Marcos explicou, para o benefício de seus leitores gentios que viviam fora da Palestina, a prática judaica comum de lavagem cerimonial. Os regulamentos de lavagem ritual foram observados, irmãos, pelos fariseus e todos os judeus como parte da tradição dos anciãos que eles seguiam de uma forma escrupulosa. Essas interpretações, irmãos, destinadas a regular todos os aspectos da vida judaica, eram consideradas tão vinculadas quanto a lei escrita e passadas a cada geração por fiéis professores da lei, os escribas. Mais tarde, irmãos, lá pelo século III d.C., a tradição oral foi coletada e codificada na Mishnah, que, por sua vez, forneceu a base e a estrutura do Talmud. Dando continuidade no capítulo 7, vimos aqui um hábito. A limpeza ritual mais comum era lavar as mãos com um punhado de água, uma prática formal exigida antes de comer alimentos. Isso era especialmente importante depois de uma viagem ao mercado, onde um judeu provavelmente estaria em contato com um gentio impuro, ou coisas como dinheiro ou utensílios. O comentário de que os judeus observavam muitas outras tradições, algumas das quais Marcos citou, indica que a questão em discussão envolvia toda a questão detalhada da limpeza ritual. Para um judeu leal, irmãos, desconsiderar esses regulamentos era pecado. Segui-los era a essência da bondade e do serviço a Deus. Os líderes religiosos dirigiam sua investigação crítica a Jesus, que, como o mestre dos discípulos, era considerado responsável por sua conduta, como vimos lá em Marcos capítulo 7, versículo 5. Os líderes, irmãos judeus, pensaram que a falha dos discípulos em observar a lavagem ritual era um sintoma de um problema mais profundo. A preocupação deles era que os discípulos e Jesus não viviam de acordo com as tradições dos anciãos. Iniciamos então, irmãos, Marcos capítulo 8. Jesus Cristo está ensinando a multidão há 3 dias e agora ele já não tem o que comer. Ele percebe isso e compartilha o incômodo com os discípulos. Eles aconselham a fazer o mesmo que na primeira vez, onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir o pão suficiente para alimentá-los. E aqui nós estamos vendo uma pergunta. Jesus Cristo também fez o mesmo que fez na primeira vez.
organiza a multidão, pede o que lhe resta e multiplica. Em seguida, eles parte para outra região e ele ensina aos discípulos que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Isto, irmãos, porque eles tinham visto dois grandes milagres com relação à provisão de Deus e continuavam preocupados com o que comer, ou seja, não confiavam em Jesus. Marcos, irmãos, relata que o Senhor curou um homem cego em Betsaida. Após isso, ele faz uma reunião particular com seus discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? A declaração de Pedro, irmãos, é maravilhosa. Os discípulos respondem que a multidão não tem certeza sobre quem ele é. Na verdade, em seguida Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Aleluia. Ou seja, irmãos, a mensagem de Cristo aos apóstolos estavam começando a surtir efeito. A partir disso, Jesus aborda pela primeira vez o seu sofrimento. Quando Pedro ouve a profecia, ele o repreende severamente, o mestre. Jesus entende que Satanás estava usando Pedro e o repreende de volta. Esse episódio, irmãos, nos mostra o quanto somos vulneráveis. Em um instante, Deus usa Pedro. No outro instante, ele dá lugar ao diabo. A tentativa de Pedro, irmãos, em fazer Jesus sentir pena de si mesmo, inspirou o sermão que ele encerra no capítulo 8 de Marcos. Jesus Cristo deixa bem claro que qualquer um que quiser segui-lo deve tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Quem tiver vergonha desse estilo de vida ou de seu mestre será negado diante de Deus. Damos continuidade, então, irmãos, em Marcos, a partir do versículo 11. As autoridades religiosas vieram e começaram a questioná-lo, e eles desejavam testá-lo para fazê-lo provar a fonte de sua autoridade. Eles queriam que Jesus lhes mostrasse um sinal do céu, o qual para eles seria uma comprovação divina. No Antigo Testamento, irmãos, um sinal não era tanto uma demonstração de poder quanto uma evidência de que uma declaração ou ação era autêntica e confiável. Os fariseus não exigiam um milagre espetacular, mas que Jesus desse uma prova inequívoca de que ele e sua missão foram autorizados por Deus. Jesus, irmãos, suspirou profundamente e fez uma pergunta que refletia sua tristeza pela incredulidade deles, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 2. As palavras, irmãos, esta geração, denotam a nação de Israel representada por aqueles líderes religiosos, visto que eles continuamente rejeitaram a graça de Deus. E finalizando o capítulo 8, com uma fórmula introdutória solene e uma expressão hebraica de forte negação, Jesus rejeitou seu pedido. Nenhum sinal será dado a esta geração. Mateus citou a única exceção, o sinal de Jonas, como vimos em Mateus, capítulo 16, versículo 4. Isto é, como um símbolo da ressurreição de Jesus em Mateus, capítulo 12. Em Marcos, irmãos, há uma distinção entre um milagre e um sinal. O primeiro evidencia a presença e o poder de Deus em Jesus. Um apelo por um milagre pode ser uma expressão legítima da fé, mas tal apelo é ilegítimo se surgir da descrença, como acontecia com os fariseus. A indignação de Jesus, irmãos, ficou evidente por sua partida abrupta. Ele cruzou o mar da Galileia para a costa nordeste mais uma vez, e com isso encerrou seu ministério público na Galileia, como vimos em Marcos capítulo 8, versículo 13. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Marcos, capítulo 5, 6, 7 e 8, de acordo com o cronograma. Amém? Que Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, hoje por intermédio do livro de Marcos. Amém? Fiquem com Deus
e até amanhã, onde daremos continuidade nessa leitura maravilhosa deste livro fantástico. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.